paz do Senhor, povo de Deus, tá? Luciano Pereira, no seu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que vamos deixar para você aí, falando sobre o santuário de Deus, sobre a profanação do altar santo de Deus, tá? Ajude a gente a crescer esse canal, amém? Deus tocou no meu coração para me fazer esse vídeo. Eu tenho feito os vídeos, tenho feito do testemunho da nossa irmã Francisca, que nos trouxe muitos frutos. E Deus vem há meses me incomodando para me fazer esse vídeo. Porque é para edificação de muitas vidas mesmo, que Deus está me incomodando para fazer esse vídeo. É sobre o santuário, sobre o altar santo de Deus. E você não estudou muito, não tem muita letra, muito entendimento, nunca meditou sobre o santuário de Deus, sobre a consagração, Em Levítico você vai aprender muito sobre isso, tá, irmão? E eu vou abrir com uma palavra que Deus pôs no meu coração. Fica em Ezequiel 5:11. Diz assim: portanto, eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente por haver profanado o meu santuário, com todas as tuas abominações e com todos os seus objetos horrendos, também eu te quebrantarei. Meu olho não perdoará, nem também terei compaixão. Deus falando sobre a profanação do altar santo de Deus. Por que, irmãos, que Deus mandou fazer esse vídeo? Porque hoje o altar de Deus, o altar santo, está sendo levado em brincadeira. É muito normal mulheres subirem no altar com decote, saia curta, ir no púlpito pregar com batom, com maquiagem, cabelo pintado. E o pior de tudo, que em muitos ministérios que estão começando, por via da concorrência, da porfia, que isso não procede de Deus. Por via da porfia, eles estão deixando subir de qualquer jeito. E eles estão como Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 12, verso 18 e 19, 26 e 27. Do 26, 27 até o 31. Por que, irmãos? Porque Jeroboão, ele, quando foi dividido, depois da morte de Salomão, o reinado foi dividido. E ele, para que o reinado de Davi, o filho de Davi, Jeorão, não tomasse o reinado todo, ele fez o quê? Ele criou, mandou fazer bezerro de ouro para que o povo fosse adorar e não fosse a Jerusalém adorar o Senhor, para não se apegar, para não ficar com o seu senhor, que era Jeorão. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele pecou com isso e levou o povo todo ao pecado. E para complicar mais ainda, ele ainda separou como sacerdote homens, ele o consagrou, apresentou como um sacerdote homens que não eram da família, que não eram filhos de Levi. E isso está acontecendo muito hoje nas igrejas, devido à concorrência, a facilidade que tem agora das igrejas é esse. Está amigado e está subindo no púlpito. Pessoas que não estão preparadas, não é casado e sobe em cima do púlpito pregando. Prega que parece Marco Feliciano,
mas porém está profanando o altar santo de Deus. E eu trago isso para você, meu irmão. Tá? Eu trago isso para você, minha irmã, porque eu tive essa experiência. Eu passei uma parte da minha vida, do meu ministério, eu tive em denominações que Deus me levou, no qual eu vi acontecer isso. Eu tive na Deus e Amor, numa cidade próximo de Belém, eu tive na Deus e Amor. E ali Deus me pôs numa congregação para me orar em prol daquela congregação. E eu não sabia o que estava acontecendo. O pastor estava deixando que a filha dele subisse no altar em fornicação. E então o inimigo foi até que o pastor me tirou da oração. Quando no dia que ele me tirou, eu falei sobre o assunto que não era para ele me tirar, porque Deus queria dar livramento. E ele não aceitou. Eu bati a poeira da minha sandália. Amados, com 3 meses, esse pastor, infelizmente, ainda está, até o dia de hoje, ainda está no mundo. Largou a sua esposa e se amigou com uma prostituta, uma pombagira. Por quê? Porque ele deu legalidade. Ele deixou que a filha dele estivesse no altar santo de Deus, no púlpito, pregando, louvando, e revelação e tudo. Como todos sabem, como é o Ministério Deus e Amor. E aconteceu isso na vida dele. Estive em um outro ministério também, e Deus me pôs numa igreja. Uma igreja simples, humilde, mas Deus me pôs nessa igreja, nessa congregação. E ali nós começamos a orar, meio-dia, de madrugada, em prol daquele lugar. E Deus abençoou. Mas Deus avisou o pastor que não era para ele deixar ninguém subir no púlpito de qualquer jeito, com vaidade, com sensualidade, e nem que não tivesse preparado para subir ali. E eu fiz a parte de Deus, mas ele teimou e deixou um jovem que estava amigado, não era casado, subir e pregar. Eu tinha avisado ele não me ouviu e até me expulsou do ministério quando eu falei para ele que não era para ele ter feito aquilo. Ele me expulsou da congregação e eu passei a congregar na sede. Isso custou muito caro para esse pastor. Por quê, irmão? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele profanou o altar santo. E como a palavra de Deus nos diz em Ezequiel, que Deus não irá ter pena, Deus não irá ter piedade. E por isso nós estamos vendo muito casamento destruído. Esse irmão, ele largou a esposa dele, se apaixonou por uma jovem de quase a metade da idade dele. E ele está amigado com ela até hoje. Ele acabou com a família dele. A esposa dele foi embora para São Paulo, tem 2 filhas e está uma luta muito grande, porque desobedeceu a Deus. E nós estamos vendo hoje muita morte, até pai estuprando os próprios filhos, matando. Nós estamos vendo obreiros da casa do Senhor tendo derrame, tendo ataque cardíaco, sofrendo acidente, os filhos no presídio, na cadeia, nas drogas, porque, irmão, estão brincando com a obra de Deus. Eu não quero generalizar que todos os casos que estão acontecendo seja por isso, mas é o caso maior, é o que traz mais destruição, porque estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando. Teve um pastor aqui na localidade onde eu moro, que ele deixava um jovem pregar, amigado, porque o jovem já tinha um filho com a jovem, era amigado, e era obreiro dele, ele deixava subir em cima do púlpito. Eu falei para ele, meu irmão, não deixa, tu pode pagar um preço por isso.
ele achou graça, irmão. Irmã, ele achou graça. Ele zombou. Sabe o que aconteceu? Ele se envolveu com uma jovem, estava em adultério, e a população descobriu, e ele foi expulso, irmão, da congregação. Ele quebraram todas as coisas da igreja. Foi o maior escândalo que teve aqui na área. Foi o maior escândalo que teve na localidade. Então é muito sério isso que eu estou trazendo para vocês. É muito sério. Se você estiver no ministério, que o seu pastor estiver fazendo isso, advirta ele, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 3, do 20 até o 23, se você vê o seu irmão, o justo, no pecado, e você não avisar, o sangue, Deus vai pôr um tropeço, ele morre, e o sangue dele vai ser cobrado da sua mão. E se você vê até um ímpio, que tiver no pecado, Deus vai pôr um tropeço, ele morre, e Deus vai cobrar de ti. Irmão, por covardia, irmão, eu não vou. Por covardia não, porque eu faço a minha parte. Eu prego. Aquilo que Deus manda falar, eu falo. Então prega, minha irmã, meu irmão. Não deixa que o teu pastor, o obreiro, suba em cima do púlpito de qualquer jeito. Não deixa que aquela irmã que louva, ela vá lá com vaidade, que ela vá com sensualidade, com decote, unha pintada, cabelo pintado. Irmão, isso é do mundo. E as coisas do mundo não é para nós servo de Deus. As vaidades não vêm, não procede de Deus. O que Deus, do jeito que Deus nos trouxe do ventre da nossa mãe, nós temos que ficar. As tinturas, as pinturas, isso não procede de Deus. 1 João capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. O que é as coisas do mundo? É as concupiscências, né? É o pecado da carne, o desejo da carne. A Romanos capítulo 12, verso 2 diz, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Povo, bora transformar. Bora nos transformar. Porque tem muita gente que vê as coisas pelo natural, mas a nossa luta é no espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Olha, são os dominadores, eles dominam. A Bíblia diz que eles dominam, estão dominando muitos, por não ter vigilância, não andar em santidade. Amém, meu irmão? A Bíblia diz, tá, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar, tratar, zelar da obra de Deus, e o nosso corpo, que é templo e morada, santuário, né? Como diz em 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que tendes da parte de Deus, e que não é vosso. Então, o nosso corpo não é nosso, é de Deus. E o santuário é um santuário. E tem o lugar santo do Senhor, que é o púlpito da igreja. Então nós não podemos subir ali de qualquer jeito. Se nós formos ver na palavra de Deus em Levítico, se nós formos aprender sobre o santuário, não se pode entrar de qualquer jeito. Quando Deus mandava fazer a expiação pelos pecados de Israel, da igreja, era exigido a santidade, se separar, se santificar. Então, o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus venha falar com você, que você venha, né, a partir de hoje, zelar mais pela obra e não deixar o seu irmão, porque a maioria das destruição não é toda, mas a maioria da destruição hoje, a maioria de separação, a maioria de casamentos destruídos, a maioria de divórcio hoje é por isso, irmão.
É sério que o que Deus me traz aqui é muito sério. A causa de muitos filhos de crente está no presídio, está nas drogas, é por não fazerem a obra de Deus como é correto da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. E eu venho pedir para você, deixe seu like, né? Inscreva no nosso canal, nos ajuda a crescer, para que a gente, né, compartilhe com o seu irmão, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal venha crescer. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo venha permanecer na sua vida.